Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 40 anos, pardo, cabelos claros, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camiseta azul. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Tá ligado que na nossa aula de hoje nós vamos compreender a Revolução Russa no tocante aos seus desdobramentos, suas características e seus antecedentes? Então vem comigo, parceiro, que tem muita coisa top pra gente analisar. Chega aí, vamos lá! Diz assim a nossa primeira questão. Muito utilizada na atualidade, a manipulação de imagens ganhou força na União Soviética durante o stalinismo, que rolou entre 1927 e 1953. Analise as fotografias. Bom, se você der uma olhada nas imagens, você vai perceber que nós temos a mesma foto, tanto em cima quanto embaixo, mas na parte de baixo está faltando um personagem, bem aqui, ó. Olha só aqui o rapaz. É esse brodinho aqui, ó, que é o Leon Trotsky, um dos grandes nomes da Revolução Russa, que na segunda imagem teve aí a sua foto nikeada, deram Nike no cara, sacaram ele de lá. Então chega aí. Aí ele me pergunta o seguinte, nota-se que Leon Trotsky, que viveu entre 1879 a 1940, foi retirado da segunda fotografia. Esse artifício revela o desejo de, não sei o que você pensa, mas esse negócio aí pra mim tá cheirando a recalque, dor de cotovelo. Sabe aquela parada quando tu termina com a garota e ela tira você da foto porque ela não quer mais lembrar de ti de jeito nenhum? Tá parecendo esse negócio, né não? Então chega aí, vamos lá. Por que tiraram a foto do cara daí, meu irmão? O que será que houve? Qual que é a intenção da galera que tirou a foto do Trotsky aí do negócio? Vamos lá. Valorizar as crianças para criar a ideia de um movimento revolucionário democrático. Oxe, tirar a criança da imagem, as crianças da imagem? Não, né? Quem tirou da imagem, quem saiu da imagem foi o Trotsky. Então, ó, lá vai a letra A embora. Letra B. Chamar a atenção do próprio Trotsky para retornar de seu autoexílio no México. Como é que você vai chamar a atenção do cara tirando a imagem dele da foto? Fala sério, fora que não foi bem um autoexílio, né? O Trotsky foi exilado no México para não morrer, né? E acabou sendo assassinado por lá. Então, vai embora a letra B. Letra C. Eliminar o líder socialista da memória soviética por ser inimigo político de Stalin. Essa, com certeza absoluta, é a intenção da parada. Por quê? Não sei se você recorda que quem inicia a fase bolchevique da Revolução Russa é o Lenin, ok? Mas os próximos dois nomes dos bolcheviques eram exatamente o Stalin e o Trotsky, que divergiram em relação ao que fazer com a União Soviética após a morte do Lenin. Certinho? Então, se quem está governando é o Stalin, num contexto em que a imagem do Trotsky está sendo retirada de uma foto, que é nada mais nada menos do que um registro para a posteridade, a ideia com certeza absoluta é eliminar da memória russa, da memória soviética, da memória da Revolução Bolchevique, a imagem desta figura de liderança, muito importante por sinal, porque comandava o Exército Vermelho. Então, neste caso, a resposta da nossa questão é a letra C. Eliminar o líder socialista da memória soviética, por ser inimigo do Stalin. Manjou a parada? Então vamos lá. Vamos destruir a segunda questão. Diz assim, questão da FAMERP de 2018. Seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Uma das minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do partido, na época em que ainda estudava em Berlim, ó, o cara tá na Alemanha, hein? Se liga aí. Foi uma discussão com o companheiro responsável por meu recrutamento. Ele ficou desconcertado quando lhe disse: bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado. Por isso, podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. Eita, nossa, olha aí, ó.
O cara é membro do partido, mas ele tem senso crítico, que por sinal é o correto, né? Eu não posso me esquecer que depois que acontece a Guerra Civil, vencida pelos vermelhos, consolidando a Revolução Bolchevique, a Rússia está, bem detonada economicamente. Lembram disso? Então é exatamente sobre este caos econômico que a Rússia vive pós-Revolução Bolchevique, pós-Guerra Civil, que o nosso amigo está se referindo. E aí a questão quer saber da gente o seguinte: a afirmação do estudante de Berlim e futuro historiador inglês, olha só, rapaz, é o famoso Eric Hobsbawm, baseava-se na ideia de que, letra A, as revoluções operárias vitoriosas ocorreram ao longo da história nos países mais industrializados. Veja, não podemos considerar a letra A como resposta, porque no contexto que nós estamos analisando, a Rússia ainda era o único país a ter vivenciado uma revolução operária. Primeira situação. Fora o fato de que nesse cenário a Rússia ainda não se configura como uma potência industrial. Então, nesse caso, vai embora a letra A. Letra B. As rupturas sociais radicais, inauguradas pela Revolução Francesa, deram origem a regimes totalitários. Muito pelo contrário. Vamos lembrar que a Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa, mas que, pelo menos em tese, implantou na Rússia os princípios do iluminismo, tendendo muito mais à democracia do que a um regime totalitário ditatorial. Então, a letra B também vai embora. Letra C. O sucesso revolucionário seria possível somente no caso da propagação da revolução para países dominados pelos europeus. Outro equívoco. A partir do momento em que nós temos a revolução que se instaura na Rússia, acreditava-se, principalmente o Trotsky, de que nós tínhamos que espalhar esse negócio para o mundo para consolidar o socialismo, não só nos muros da União Soviética, mas a nível de mundo. Então, também vai embora a letra C. Letra D. A vitória dos comunistas na Rússia foi liderada por partidos oriundos dos movimentos camponeses. Não, a vitória do socialismo na Rússia foi consequência das ações bolcheviques. E eu não posso me esquecer que no cenário de revolução que nós estamos analisando, nós temos a união entre os setores dos trabalhadores rurais com os setores dos trabalhadores urbanos. Aliás, rapaziada, lembra que o símbolo da União Soviética é a foice e o martelo? Pois é, o martelo é o instrumento de trabalho utilizado pelos trabalhadores de fábrica. E a foice é o instrumento de trabalho utilizado pelos trabalhadores do campo. Portanto, não é algo exclusivo, nem do campo, nem da cidade. É o conjunto de trabalhadores e suas reivindicações que nos levam à Revolução Bolchevique. Portanto, a letra D vai embora. E aí, parceirinho, sobrou para nós só a resposta, que é a letra E, que diz o seguinte: a Revolução Bolchevista deveria enfrentar a questão do desenvolvimento econômico do país. Haja vista que, mesmo com a Revolução, mesmo com a vitória dos vermelhos na Guerra Civil, a Rússia vivia uma situação econômica precária, que é exatamente o questionamento feito no texto pelo famoso Eric Hobsbawm. Sacou a parada? Portanto, resposta da nossa segunda questão, letra E de escola. Faz sentido para você? Vamos fazer a terceira questão para a gente encerrar nossa aula de hoje? Chega aí! Diz o seguinte, questão da Unesp do ano de 2015. A influência e o domínio do povo pelo partido, isto é, por alguns recém-chegados, os ideólogos comunistas procedem dos centros urbanos, já destruiu a influência e a energia construtiva desta promissora instituição que eram os sovietes. Observe que no texto está sendo colocado aqui um questionamento em relação ao que deve ser o papel do partido e o que deve ser o papel dos sovietes.
No momento atual, são os comitês do partido e não os sovietes. Então ele está dizendo para mim que este cara, que chegou depois, está prevalecendo em relação a este cara que está na base do movimento revolucionário, que governam a Rússia. E sua organização padece de todos os defeitos da organização burocrática. Então ele ainda está dizendo o seguinte: o Partido Comunista, o PCU, o Partido Comunista da União Soviética, está prevalecendo em relação aos sovietes, e esta prevalecência tem, segundo o autor do texto, uma série de defeitos que precisam ser corrigidos. Dito isso, ele me questiona: as críticas do anarquista Kropotkin a Lenin, presentes nessa carta de 1920, indicam a sua. Veja bem, para nós resolvermos essa questão, é necessário nós lembrarmos que o início do movimento revolucionário está diretamente relacionado à formação dos sovietes. Aí você vai me dizer assim: prof, e o que são sovietes? E eu te respondo: sovietes seria, como nós temos no Brasil, sindicatos. Nós não temos sindicatos dos médicos, dos advogados, dos dentistas, dos engenheiros. Não temos? Pois é. Para que serve um sindicato? Um sindicato, ele é uma instituição que luta por melhorias para aquela determinada classe profissional e preserva você do seu patrão. Explico. Imagina você que eu chego em uma das instituições que eu atendo e digo assim: cara, estou extremamente insatisfeito com o meu salário, acho que eu trabalho demais e ganho de menos, eu estou pé da vida, quero chutar o balde. Pergunta: você acha que o meu chefe vai me promover, aumentar o meu salário e melhorar as minhas condições de trabalho, ou você acha que daí para frente ele vai ficar de olho aqui no tio Rafa? Com certeza a opção 2. Se eu tivesse procurado o Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Amazonas e tivesse feito uma denúncia, o presidente do sindicato procuraria a direção de uma das instituições e diria o seguinte: olha só, os professores estão insatisfeitos com situações X, Y, Z, W. Por que o meu gestor vai me perseguir, irmão? Ele nem sabe se fui eu. Você entendeu qual é o papel e a importância de um sindicato para o movimento dos trabalhadores? Assim eram os sovietes na Rússia. Quando os sovietes surgiram enquanto instituição, a ideia era exatamente lutar por melhorias, ser uma agremiação que reunisse todos esses trabalhadores insatisfeitos e, ao mesmo tempo, preservasse esses trabalhadores frente aos seus patrões. Então, a crítica que está sendo feita é que nas origens da Revolução Russa, principalmente da sua fase bolchevique, quem estava na linha de frente de combate eram os sovietes. E que a partir deste momento, os sovietes perdem importância e, no seu lugar, os grandes protagonistas passam a ser os membros do partido. E aí ele diz assim, na letra A: crença de que o partido bolchevique consiga reconhecer o poder supremo dos sovietes e extinguir a injustiça social, a hegemonia burguesa. Sai daí, doido, já matou a parada que a revolução não é burguesa. Letra A, vai embora. Letra B: insatisfação em relação à diminuição da influência das associações de soldados e trabalhadores e o aumento da influência política das lideranças bolcheviques, que é exatamente o que está sendo denunciado no texto. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra B de bola. Sacaram a parada? Gente, na aula de hoje, nós falamos a respeito da Revolução Russa, seus antecedentes, suas características e seus desdobramentos. Curtiram? Não esqueçam, hein? Sigam o Preveste em todas as nossas redes sociais.